Instituto IEP, isso é uma honra muito grande, pois o evento já está em sua segunda versão. Eu gostaria de apresentar aqui a nossa coordenadora pedagógica, a professora Valesca, que está presente. Também o nosso coordenador acadêmico, o professor Ronaldo Carvalho. E nós temos também, escondido aí nos bastidores, a Karine Ribeiro, é quem nos assessora aqui. E, sem muita enrolação, né, vou passar a palavra aqui para o professor Ronaldo, para ele apresentar nossos palestrantes de hoje. Obrigado. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Neste momento solene, trazemos o segundo Seminário Internacional de Educação e Pesquisa, com o tema Desafios, Perspectivas e Práticas do Programa de Pós-Graduação para Inovação. A primeira palestra vai falar sobre as inovações nas diversas áreas do saber. E como palestrante, temos o professor Dr. José Vitório Emiliano. Ele tem a formação de engenheiro de produção de materiais, ele é mestre e doutor em ciências da engenharia dos materiais, com larga vivência em projetos complexos de P&D e de materiais e produtos, em ambiente acadêmico e privado. Atualmente, o professor está desenvolvendo projetos com fins industriais no Center of Advanced 2D Materials National University of Singapore. Em primeiro lugar, quero agradecer, em nome do Instituto IEP, a presença de todos neste evento internacional. Agradeço ao professor Emiliano por ter aceitado o convite, por estar aqui, compartilhando seus conhecimentos. Dizer, pessoal, que o professor está em Singapura e, neste momento, ele está confuso há 11 horas mais que no Brasil. Lá, então, já é de madrugada. E dizer também que eu tive o grande privilégio desse professor, que foi o meu orientador de doutorado defendido em 2014. Bom, pessoal, sem mais delongas, eu agora passo a palavra para o nosso palestrante. Obrigado, Ronaldo. Uma boa tarde a todos. Eu agradeço o privilégio de participar desse evento do IEP. Espero que todos estejam me ouvindo, não é? E também agradeço ao Dr. Ricardo pelo convite de participar, né? Então, o tema que eu gostaria de falar com vocês hoje, de uma maneira até um pouco não acadêmica, é esse tema tão atual, não é? Que passou a ser tão comum no dia a dia, esse termo chamado inovação, não é? Eu sempre achei um bocado interessante a maneira como essa atividade de cunho inicialmente acadêmica entrou no jargão, não é, dos programas de marketing das empresas, não é? Então, de um momento para outro, todo mundo passou a ser inovador desde criancinha. Então, são coisas que aconteceram nos últimos tempos, não é? E eu vou mostrar um pouco mais para frente o que isso trouxe digamos assim, até de um certo prejuízo para a atividade. Bom, de qualquer forma, né, para que todos tenham uma visão clara, não é? Inovação vem do latim innovatio, que tem a ver com um conceito novo, uma nova maneira de se fazer alguma coisa, né? E na minha modesta visão, não é, nos tempos atuais, tão confusos, não é, qualquer tipo de inovação não deveria apenas se dedicar a perpetuar problemas já crônicos, não é, dar uma nova cor para coisas já crônicas, já antigas. Deveria simplesmente ser uma forma de resolver problemas, ou uma oportunidade de resolver problemas. Okay? Bom, não existe limite para nenhuma área de conhecimento em termos de inovação.
né? É possível inovar em toda a área de conhecimento, né? Então, eu gostaria apenas de enumerar algumas inovações que são muito atuais e também explicar para vocês como é difícil esse caminho, o caminho do tão almejado sucesso da implementação da inovação, de qualquer tipo de inovação, aliás, né? Então, vamos mencionar algumas inovações bem-sucedidas, que acredito que seja do conhecimento da maior parte de vocês. Realidade aumentada, eu acredito que seja mais comum em ambientes tecnológicos mais sofisticados, na área de projetos, grandes projetos industriais sofisticados, mas aos poucos está chegando também ao consumidor comum. Inteligência artificial, todo mundo já ouviu falar, e já começa a vir embutida numa série de gadgets, equipamentos e outras que nós utilizamos dia a dia, né? A internet das coisas, Internet of Things, começa também a adquirir um peso muito grande nesses os equipamentos famosos, as geladeiras que conversam com o seu celular para dizer o que está faltando, o que você deveria comprar e outras coisas, né? E esse, que é um tema muito atual em vários setores, né? A manufatura aditiva, o 3D printing, também tem apresentado aí propostas e potenciais de desenvolvimento imensos, né? Sem falar na computação das nuvens, que também já é muito presente no dia a dia. Toda vez que eu ligo o celular, alguém me oferece alguma coisa nas nuvens, né? Para guardar alguma coisa nas nuvens. Isso já passa a ser corriqueiro. Continuando, algumas coisas mais familiares para todos vocês, não é? Crowdfunding parece uma coisa muito simples, não é? Mas é uma grande inovação e é muito atual. Uma nova maneira de angariar recursos de uma forma coletiva. Qualquer um hoje pode entrar na internet, cadastrar um fundo em um dos aplicativos e propor uma coleta de fundos para uma finalidade específica, não é? A robótica humanizada aqui na Ásia, ela certamente vai ter um peso muito maior que em outros continentes, onde nós encontramos uma população cada vez mais envelhecida. Vamos tomar, por exemplo, o Japão, onde já há uma demanda por acompanhantes robotizados, alguém que esteja lá, esteja presente na vida de pessoas. Normalmente as pessoas idosas lá são muito solitárias, muitos já não têm família, não tem quem cuide deles, então essa possibilidade de você ter o elemento robótico com traços humanizados, com hábitos, com alguma coisa que te lembre companhia, já começa a haver uma demanda muito grande para isso aqui na Ásia. E até pet, robô já é comum por aqui, né? Todo mundo conhece as mídias sociais, Twitter, Facebook, o Google Plus, então tudo isso tá ainda, por incrível que pareça, é considerado uma inovação recente, né? Isso entrou nas nossas vidas não faz muito tempo. Eu gostaria de fazer uma retrospectiva com vocês, não é? Para exatamente dar uma ideia para vocês de como as coisas evoluíram nos últimos 10 anos em termos de inovação incremental ou disruptiva, né? E eu acabei por não comentar no início, mas é muito importante você ter noção de que, na atualidade, com o aumento da complexidade de tudo, né, o próprio conceito de inovação foi expandido. E nós, conceitualmente, hoje consideramos as inovações podem ser disruptivas, aquelas que realmente rompem com o padrão ou criam um novo padrão ou dão uma guinada de 360 graus em processos, né? Por exemplo, só para enumerar um deles, o novo telescópio James Webb. Ele não é visível para nós todo dia. Nós, às vezes, recebemos notícias das imagens coletadas, mas o equipamento em si, ele é uma enciclopédia de inovações. Aí demorou mais 10 anos para ser construído, até o último minuto ele estava recebendo novas tecnologias
e novas possibilidades de coleta de informações, né? Nós, no Brasil, estamos muito mais voltados para as inovações incrementais ou regionais, não é? A nossa capacidade de gerar inovações tem se reduzido paulatinamente, não é? Nos últimos anos, por perda de cérebros, perda de capacidade de investimento e mesmo institucional, né? Está havendo um recuo muito grande nesse aspecto no Brasil, infelizmente. E voltando à retrospectiva que eu gostaria de fazer com vocês, vamos dar uma olhada rápida, né? Nesse conceito de dispositivos inteligentes. Não sei se vocês se lembram, mas Alexa e Siri eram apenas nomes exóticos 10 anos atrás. Pouquíssimos, eram conceitos que ainda estavam em desenvolvimento dentro das empresas como Apple. E hoje em dia, pelo menos 40% dos usuários de internet nos Estados Unidos acionam esses serviços de voz, não é? No celular uma vez ao mês. Esses certamente são inovações as quais todos vocês, todos os ouvintes, né, dessa apresentação estão muito bem cientes, não é? Sem falar do Tinder e toda a família de aplicativos de relacionamento, que realmente isso revolucionou a mídia social e o próprio relacionamento humano, e não deixa de ser um conjunto de inovações bem-sucedidas, né? Eu não sei se todas essas que eu listei ainda estão ativas, mas de qualquer forma o conceito, o Tinder eu sei que está. Todo mundo, acredito, no Brasil, todo mundo, a maior parte de vocês no Brasil, ou pelo menos no Rio de Janeiro, em grandes capitais, certamente são usuários do Uber, né? O Uber é recente. O Uber e seus similares, como o Grab aqui na Ásia, que é muito grande, é recente. Surgiu nos últimos 10 anos, né? Essa foi realmente uma inovação disruptiva que alterou completamente o cenário de serviço de transporte. Quem era escravo de táxi há 10 anos atrás sabe muito bem ao que eu me refiro, né? O que isso levou em termos de mudança, de qualidade de serviço, as companhias de táxis tiveram que se reinventar para seguir no mercado, né? O serviço de streaming praticamente liquidou com as empresas de transmissão a cabo, né? Ao dar ao cidadão no celular ou na TV da sua casa a possibilidade de ver um número quase limitado de filmes ou vídeos, né? Documentários, etc, etc. Isso também só foi possível graças ao aumento exponencial da capacidade de processamento dos computadores. Sem as novas gerações de chips, não haveria streaming. E mais recentemente, não é, que é um tema aqui na Ásia muito sensível, criptomoedas, é, que está no fundo do poço, mas já foi um fenômeno global de enriquecimento rápido de serviços, etc. Foi apresentado em 2009 por um sujeito, um codinome Satoshi Nakamoto, que creio que ninguém sabe ainda quem é o sujeito até hoje. Mas, enfim, está listado como uma inovação, né? Mas alguém perguntar, mas a maior parte dessas inovações listadas, não é? Elas fazem parte do mundo da tecnologia, particularmente da tecnologia de informação. O que acontece com as outras áreas? A área do ensino, a literatura, medicina, odontologia, etc., etc., infinitas outras áreas. Não é que elas não inovam, né? É que a maior parte dessas inovações dificilmente chegam ao cidadão comum, de uma forma que ele perceba que alguma coisa mudou ao redor em relação àquilo, né? E a mídia digital, ela não favorece muito essa percepção. Nós valorizamos, temos hábito de valorizar cada vez mais aquilo que nós vemos e aquilo que ouvimos, né? Nós estamos praticamente rifando nossos sentidos, deixando as mídias digitais tomarem muitas decisões por nós. Tá? Então, a mídia digital é quem
acaba sendo a maior formadora de opinião em nossas vidas. Agora, só para mudar um pouco de temática, né? Alguns avanços importantíssimos na ciência da vida e medicina. A biologia digital, não é? Com o sequenciamento do genoma humano, realmente abriu uma enorme avenida para novos desenvolvimentos e todas as ferramentas de manipulação genética, etc. Tratamento a biomedicina, através dessa edição de DNA que está listada em seguida. Essa é uma ferramenta incrível. O CRISPR, não é? Ela, tem ela permite que o indivíduo altere a expressão genômica, altere o genoma de qualquer ser vivo do planeta. Isso tem alguns aspectos assustadores, não é? E não é à toa que eu menciono essa obra do Harari, Homo Deus, e eu deixo como recomendação de leitura para vocês, que onde essa obra ele faz uma abordagem muito interessante nessa nossa caminhada na direção do homem onipotente, e ele batizou de Homo Deus. Começamos a nos portar como deuses, não é? E quando nós adquirimos a habilidade de alterar alguma coisa tão sensível quanto o DNA humano, bem, é como a invenção da dinamite, né? No início, o Nobel estava interessado em abrir estradas e explodir rochas. No fim, nós utilizamos aquilo para explodir uns aos outros, né? Então, eu espero que o CRISPR seja utilizado realmente para o bem da humanidade. Inteligência artificial, a sua relação com ética e algoritmos, não é, faz parte dos avanços da filosofia da tecnologia. Na década passada, alguns pesquisadores publicaram alguns trabalhos muito interessantes de pesquisa que estão listados. Eu recomendo sugestão para leitura, esses dois links, não é, onde eles pesquisaram mais a fundo o efeito dos algoritmos, não é, no dia a dia do cidadão, como que isso estava impactando a maneira como nós fazíamos nossas escolhas, que nós dividimos nossas opiniões e o que nós consumíamos, né? E eles chegaram a algumas conclusões muito interessantes, e isso criou uma nova escola de ética, né? Que é voltada exatamente para a ética da tecnologia, onde se tenta colocar algumas restrições ao uso irrestrito das informações individuais que são coletadas por empresas que, ao fim, usam essas informações para tentar moldar o nosso comportamento social. Muito interessante. Eu confesso que eu não sei o quanto isso está progredindo, evoluindo no Brasil, mas aqui na Ásia é uma realidade e já está em todo lugar, não é? A carne artificial à base de vegetais, em qualquer lugar, qualquer hamburgueria que você vá aqui, há a opção de comer um hambúrguer Impossible ou similares. Então, isso se tornou realmente uma inovação bem sucedida, muito embora já se saiba que, em termos de saúde, não é, esses materiais acabam por ter aditivos que não são necessariamente considerados saudáveis. Então, há uma polêmica ao redor disso. Então, essa é uma inovação ainda que, embora tenha sido bem sucedida em termos de mercado e consumo, ainda pode levar alguns solavancos aí para frente, mediante o que a medicina acabar por descobrir do seu uso prolongado, né? Mas eu sempre acreditei que os fracassos são muito mais pedagógicos do que os sucessos, né? Então, eu escolhi aqui alguns exemplos para vocês, para discutir com vocês, a respeito das ditas inovações disruptivas na época, que acabaram em redundante fracasso, né? O Windows Phone chegou a ser comercializado
durante alguns anos, né? Eu acredito que eu cheguei a ver esse modelo no Brasil com algumas pessoas, mas no fim ele não conseguiu se firmar enquanto substituto do Android e do Apple, né? Foi uma proposta muito ousada. E ele também não contou, a política do Windows não era muito favorável ao desenvolvimento de bons negócios com desenvolvedores de aplicativos. Quem tem celulares, quem fabrica celulares, depende de desenvolvedores de aplicativos. Tá? Tudo que você coloca dentro, a maior parte dos aplicativos que nós temos nos nossos celulares hoje não são de propriedade do fabricante do sistema, não é? Você acaba fazendo download, instalando aquilo que você precisa, como ferramenta, etc. Então, a maior parte deles é desenvolvedores independentes. Alguns de vocês, talvez da área informática, devem se lembrar do Java OS, não é? Quando duas gigantes, não é? Uma a IBM e a Sun, resolveram se juntar para criar um novo sistema operacional, não é? E investiram milhões, tempo, e isso acabou também sendo um redundante fracasso. Então, não basta ser grande, não basta ter uma nova coletânea de cérebros à disposição, é que se aquilo realmente não fizer sentido, então, tudo que nasce do marketing, de uma estratégia de marketing para tentar vender alguma coisa, não necessariamente uma inovação. Essa é uma das críticas que eu faço. Outro comentário que eu quero colocar aqui, só para interromper um pouco e trazer essa questão à baila, esses processos inovadores, eles necessariamente são imbuídos de um enorme risco, né? Quem tem aversão a riscos jamais vai sobreviver num ambiente de inovação, de construção de processos inovadores. Porque é inerente a essa atividade passar a estar sujeito a riscos imensos, necessidade de recursos, às vezes ditos infinitos, e ainda tudo isso pode fracassar de uma hora para outra. Então, é muito complicado nós, desenvolvedores, encontrarmos empresas, pessoas ou capitalistas que sejam aptos ao risco e estejam dispostos a investir recursos em inovação. Normalmente quem joga dinheiro fora com inovação, investe a fundo perdido, na esperança que isso traga algum benefício futuro, é o Estado. Eu não conheço um país nesse planeta, evidentemente eu não conheço todos, que não tenha dentro do seu programa de desenvolvimento estratégico, de políticas de desenvolvimento, alguma coisa relacionada com inovação, não é? Com alguns erros estratégicos fundamentais, num país como o Brasil, por exemplo, eu acho uma pena que a indústria, a nossa indústria, de maneira geral, esteja tão afastada, esteja tão declinante, esteja tão afastada das questões de inovação, que ao contrário do resto do mundo, que cada vez mais investe em processos de renovação e de inovação, percebendo que não há outro caminho para se construir uma nova realidade econômica, né? No Brasil, tanto quanto eu sei, as inovações estão, sobretudo, na mão de pesquisa, de projetos de pesquisa gerados no ambiente acadêmico. Tá? Inovação, de uma maneira geral, as inovações bem-sucedidas, elas não nascem dentro da academia. Elas podem ser apoiadas pela academia, normalmente elas vêm do setor, o privado o setor privado tem a sensibilidade, ele entende melhor as demandas da sociedade do que a academia. E o investidor privado ou o desenvolvedor privado pode sim se apoiar na inteligência, na capacidade intelectual do setor acadêmico para suportar o seu desenvolvimento. Mas isso não quer dizer que
as inovações nasçam única e exclusivamente dentro do setor acadêmico. Eu acho que é muito raro. Mesmo no Brasil, fora do Brasil, nos Estados Unidos, você tem realmente universidades que têm projetos inovadores vencedores, registrando patentes e muitas propriedades intelectuais, porque elas investem como empresa. Elas têm um relacionamento com a cidade como se fosse uma empresa. Feito esse à parte, para terminar a lista aqui, a primeira lista de fracassos, eu gostaria de comentar o MySpace. Começou há muito tempo atrás, não sei se vocês lembram, havia essa tal de MySpace, que foi patrolada sem piedade pelo Facebook. Puf, virou fumaça. Né? E ninguém, pouca gente se lembra que houve alguma coisa antes do Facebook. Outra lista de fracassos, e esses um pouco mais interessantes, né? Não faz muito tempo, né, esse brinquedo chama hoverboard, foi anunciado como uma revolução aí mundo afora, que ia facilitar a mobilidade das pessoas, que era isso, que não era só um brinquedo e coisa e tal, e os chineses abraçaram a ideia e inundaram o mundo com isso daí. Mas, pois bem, após um certo tempo, essa coisa começou a pegar fogo por aí, tá? O que criou uma celeuma muito grande e acabou, teve até vítima fatal dentro de casa, sendo caseiro, casa pegou fogo, matou gente, diabo, não é? E esse brinquedo acabou tendo a sua reputação destruída. Tá? Por quê? Bateria de lítio de baixa qualidade, e invariavelmente passa por um processo de desgaste, carga-recarga, rompe isolamento, condensação, o diabo. E um circuito, isso pega fogo, que é uma maravilha. O lítio pega fogo quando está em contato com oxigênio, é uma maravilha. Pega fogo bonito, né? E a indústria aeroespacial. Eu tenho uma lista enorme de projetos da indústria aeroespacial que custaram zilhões e nunca saiu do papel, né? Ou que saiu do papel, o protótipo nunca conseguiu sequer decolar. Mais recentemente, eu fiz questão de colocar isso aqui, que é um caso recente, não sei se você lembra, mas foi, olha aqui, 7 de março de 2022, ok? Aquele navio que estava passando perto se não me engano, dos Açores, e simplesmente pegou fogo. Era um navio que transportava carros de luxo, um absurdo em dinheiro lá dentro. Bem, bastou uma bateria de um veículo lá pegar fogo e aquele tudo virou fumaça. Né? Então, lítio não respeita o poder econômico. Ele queima o rico e queima o pobre do mesmo jeito. Mas, pulando um pouco disso agora para assuntos mais interessantes, né? As questões ligadas às tendências da atualidade, não é? Se nós lembrarmos como era o mundo um pouco antes, até um pouco difícil lembrar, antes da guerra da Ucrânia, o mundo estava pacificado em torno do petróleo, era isso, não havia grandes coisas, as grandes discussões em termos de energia limpa, renovável, sustentável, estavam em torno de painéis solares, energia eólica, energia de marés e por aí vai, não é? Então, com base no que aconteceu depois e a propulsão que isso deu para o novo ciclo de hidrogênio, hoje o hidrogênio é o grande catalisador de projetos na Ásia, na Europa e nos Estados Unidos. A busca frenética por processos de geração de hidrogênio. Isso no fim, a guerra da Ucrânia foi uma inovação destrutiva e disruptiva, que tirou o hidrogênio, que já foi muito pesquisado na década, não sei se vocês lembram, na Alemanha,
a BMW tinha um programa muito grande de desenvolvimento de motores à explosão à base de hidrogênio, que não foi adiante, porque eles não descobriram uma maneira segura de armazenar hidrogênio, que é altamente explosivo, em um veículo de uso comum, né? Então, acabou ficando para trás, mas hoje o hidrogênio já vai aparecer aí para tocar células de combustível para veículos elétricos e eu não acredito que ele vá mais ser utilizado tão extensivamente em motores a explosão, né? E o ciclo de hidrogênio, como fonte de energia renovável, é um caminho sem volta. Não há opção. Não há opção, né? Do ponto de vista estratégico, a Europa está de rastros, está de joelhos, por conta do corte de gás natural feito pelos russos, né? A Europa, nos últimos 20 anos, ligou todas as suas veias ao gás que vem da Rússia, um pouquinho do Maghreb, do norte da África, mas a maior parte vindo da Rússia, e se descobriu totalmente vulnerável ao humor, né, de Putin e similares. Então, agora, decidiram partir por hidrogênio, mas isso vai demorar ainda uns bons anos para se consolidar. A biomedicina, né? A pandemia trouxe outra cesta de inovações disruptivas. Até um ano e meio atrás, qualquer desenvolvimento de novas vacinas era um ciclo que demorava pelo menos 10 anos entre você desenvolver o princípio ativo, testar, passar pelo ciclo das agências estatais e de saúde, etc., isso durava mais de 10 anos, e era um investimento bilionário, né? E a BioNTech, ela desenvolveu a vacina à base de RNA em um ano e pouco. Esse foi considerado um evento inédito na história moderna da humanidade, não é? Nunca se pensou que seria possível. Então, se nós levarmos em consideração que, do ponto de vista da saúde humana, nós provavelmente enfrentaremos várias pandemias similares a essa que ainda está por aí, então a biomedicina ela vai demandar recursos monstruosos para não é, atender a demanda da sociedade com vacinas inovadoras, mais potentes e mais inteligentes. E isso eu considero também um processo irreversível. Então, o novo ciclo energético do hidrogênio, baseado no hidrogênio, e a demanda pelas vacinas, não é? São caminhos irreversíveis e são permanentes. Eu acho que para os próximos 20 anos, esses dois setores vão demandar a maior parte dos recursos disponíveis para financiamento de inovação. Muito bem. Isso é um pouco mais corriqueiro no nosso dia a dia. Na atualidade, se fala muito em veículos autônomos, né? E agora a Airbus, quer também lançar um avião autônomo. Eu não sei se é uma boa ideia, porque se nós lembrarmos que o veículo autônomo, particularmente aquele da Tesla, né? Já provou não ser totalmente seguro. Ele já matou gente que estava lendo jornal dentro do veículo, na estrada, por uma série de razões. O sistema não funcionou e aquilo, pum, acabou matando quem estava dentro. E essa possibilidade em um veículo voando com 180, 200 ou 300 passageiros, 300 pessoas dentro, é um pouco mais assustadora. Eu não sei se eu me sentiria muito confortável em embarcar em um avião completamente autônomo, sem pilotos. Mas eu deixo a vosso critério julgar isso, né? E voltando ao assunto que eu comentei, né? Bom, a nossa sociedade ela está cada vez mais sujeita a crises imprevisíveis, né? De grande impacto e de custos imensos, né? As nossas reações, sejam elas conscientes ou não,
a reação da sociedade como um todo, é proporcional à percepção que nós temos do risco imediato, não é? Então, como resultado, nós cada vez mais demandamos redirecionamento de recursos, tanto humanos quanto financeiros, para combater tais crises, não é? E isso causa movimentos, né, direcionamentos de capital e desenvolvimento de capital humano também, não é, inesperados, né? Então, os ciclos de inovação estão cada vez mais atrelados às necessidades imediatas da sociedade, e essas demandas podem atropelar qualquer tipo de planejamento prévio. Então, as empresas que inseriram, ou pretendem inserir a inovação na sua estratégia de marketing, na sua estratégia de sobrevivência, também tem que levar isso em conta. Se elas não estiverem no mainstream daquilo que realmente a sociedade vai demandar, como básico, pode ser que elas sejam apanhadas como irrelevantes nisso tudo e desapareçam. No fim, o nosso amigo Platão, né, ele tinha razão. A frase é atribuída a ele, eu não sei, mas prefiro acreditar que é a necessidade que faz com que nós inventemos, que nós inovemos, e não o desejo de fazer alguma coisa diferente. A necessidade é premente, a fome, doenças, guerras, o frio, a necessidade de combustível, qualquer coisa do gênero. Essas são as grandes molas, os vetores, né, de inovação. Tudo bem, agora eu gostaria de compartilhar com vocês a minha experiência pessoal aqui na ASA, na área da inovação. Como o Ronaldo escreveu, eu trabalho num centro, que é um dos maiores centros mundiais de pesquisa e desenvolvimento de grafeno, não é? E nós enfrentamos aqui uma situação paradoxal, muito interessante, que eu vou compartilhar convosco, não é? Tudo bem. O tal do grafeno, não é? Ele foi oficialmente declarado como um material após a publicação desse trabalho, não é? Do Gain e do Novoselov. O Gain é o primeiro de cima, o de baixo é o Novoselov, e o Novoselov trabalha aqui no meu centro, né? Na verdade, eu trabalho no centro dele, né? Vamos colocar as coisas na sua devida perspectiva, não é? E como isso foi considerado um acontecimento científico de grandes proporções, eles acabaram por vencer o Prêmio Nobel de 2010. Então, vamos lá, não percamos isso de vez. 2004 é quando o assunto passou a ser oficial, o grafeno passou a ser alguma coisa divulgada na mídia. 6 anos depois, eles levaram ou ganharam o Prêmio Nobel, né? Então, quando perguntaram para a academia, né, por que afinal haviam decidido dar o Prêmio Nobel para um trabalho que aparentemente não tinha nada aqui que era aquilo, aqui era uma folha de carbono tirado de grafite, né? Mas, no fim, a comunidade científica entendeu que o grafeno ele trazia consigo promessas que, então, nenhum outro material conseguiria trazer, né? Ele poderia revolucionar a indústria de transistores, né? Poderia substituir o silício, o papel de elementos de semicondutores, e ele também, para vocês terem uma ideia, é um excelente condutor de calor e eletricidade. Ele conduz 150 vezes mais do que o cobre, para vocês terem uma ideia, né? Então vamos lá. O que atraiu a atenção, então, do pessoal e fez com que ele fosse apresentado como um material milagroso? Bom, alguns detalhes que eu vou descrever para vocês. Bom, o grafeno é 200 vezes mais resistente que o aço. É considerado o material mais resistente à disposição aqui no nosso planeta. Não é? Simplesmente porque as ligações carbono-carbono são muito resistentes. Não é? O grafeno,
né? Uma camada de grafeno, a espessura de uma camada de grafeno é 1 milhão de vezes mais fino que um fio de cabelo humano. Também é o material mais fino conhecido. E, como eu já comentei com vocês, o grafeno é o maior condutor de calor e eletricidade conhecido no nosso planeta. Muito bem. O que mais? O potencial, de acordo com do ponto de vista técnico e científico, dessa monocamada de carbono, está ligada à singularidade da sua estrutura atômica, né? Quando você constrói uma folha de grafeno, não é? Ela tem espessura, a monocamada, o grafeno propriamente dito, é a monocamada. Os processos industriais de fabricação, hoje, você tem alguns tipos de grafeno disponíveis no mercado que você compra o pó. Eles não são considerados o grafeno puro. São plaquetas, são pequenas placas que têm até 10 camadas de sobrepostas de folhas de grafeno. Acima de 10 camadas, o material é considerado grafite. Ele já não tem as propriedades que nós esperamos encontrar no grafeno. Então, há uma confusão, uma grande confusão em relação a isso. Mas grafeno, propriamente dito, é a folha com espessura de um átomo, e todas as outras variantes, particularmente aquelas que nós encontramos no mercado, são derivados de processos industriais e são multicamadas. Tá? E o que é interessante é quando você arranja os átomos de carbono, eles adquirem uma estrutura tipo favo de mel. Bem, como não podia deixar de ser, as aplicações mais promissoras desse material estão na área da área eletrônica, por ser excelente condutor de eletricidade e calor, sensor é excelente para sensores flexíveis, vai revolucionar, pode revolucionar a indústria dos painéis solares. Nós podemos fazer painéis solares flexíveis com grafeno. Né? É o material ideal para supercapacitores e armazenamento de energia em baterias, portanto. Quando se fala em bateria, nós estamos falando também na nova geração de veículos, então a demanda por baterias com maior densidade de carga, maior capacidade de armazenamento e maior vida útil só aumenta, e o grafeno é uma promessa para isso também. Né? Já existem baterias no mercado, no qual o grafeno faz parte. Uma aplicação mais corriqueira, mas ainda não muito conhecida não, mas não muito viabilizada, é a possibilidade de você purificar, separar gases, separar líquidos, particularmente limpar água, utilizando membranas de grafeno. O espaçamento entre átomos pode ser utilizado para filtrar água. A dimensão, não é? Você pode também criar buracos com as dimensões exatas que você precisa para separar, por exemplo, os cristais NaCl e deixar apenas água pura passar. E eu já vi várias vezes, na verdade, nenhum realmente funciona. O problema é que, como nós vamos ver para frente, não é muito barato ainda. Também a indústria militar começa a utilizar grafeno. O grafeno pode ser utilizado como reinforcement em determinado tipo de materiais, polímeros principalmente. Então, permitiu a geração de o surgimento de uma nova geração de equipamentos de proteção, como blindagem, capacete e mesmo balístico. Né? E eu achei até isso muito prosaico, mas eu não quis deixar de mostrar para vocês que alguém resolveu inventar uma cueca na qual grafeno promete salvar o futuro da humanidade, particularmente dos homens. Né? Eu deixo isso para vocês depois olharem com mais calma. Tem também aqui o link, caso queiram pesquisar mais a fundo. Né? E, por fim, afinal, a maior parte das inovações fracassam, primeiro, porque não são propostas aderentes às reais necessidades que estão por aí, ou industriais, ou sociais, humanas, seja o que for. Ou porque, se são bem-sucedidas do ponto de vista de atender demandas,
passam a ter um custo excessivamente elevado e demoram dezenas de anos. Há 15 anos que se tenta viabilizar o grafeno como um insumo para uso industrial. Tá? Então, só para vocês verem como a coisa está. Em 2010, o custo de uma monolayer, né, construída por CVD sobre silício ou sobre cobre, custava 1.000 euros o centímetro quadrado. Isso foi diminuindo paulatinamente, houve uma queda significativa até 2013 e uma redução um pouco menor, mas gradativa, em 2020. Mesmo assim, em 2020 está para a ordem de 50, 60 euros o centímetro cúbico, o que não é nada barato. Os materiais que nós podemos comprar no mercado, e essa daqui é uma marca bem conhecida, a Balonix, na melhor das hipóteses, vai achar o grafeno de maior qualidade, não custa menos de 100 euros a grama. Então, a de altíssima qualidade pode custar 100.000 euros o quilo. Então, vejam vocês, nós não precisamos adicionar muito desse material em qualquer aplicação, mas a mínima adição já impacta severamente os custos. Até as aplicações mais corriqueiras, que estão na ordem dos 22 até 30, 40 euros o quilo. Isso pode ser barato, mas para uma produção em grande escala acaba impactando. Ou seja, grafeno não é uma opção para produtos de baixo valor de mercado. Então, tem que ser para aplicações realmente de alto valor agregado, etc. Ainda está nesse universo. Nós esperamos mudar isso nos próximos 5 anos, ou então isso vai ficar uma ideia velha, acabada e desinteressante, não é? E eu encerro a minha apresentação e devolvo a palavra ao Ronaldo. Ô, professor Emiliano, obrigado pela sua palestra aí, foi de grande valia, tá? Só esperar aqui, finalizar aqui. Isso. Uhum. Professor, abre sua câmera aí para todo mundo poder te ver aí. Eu Antes de vou passar. tentar. Vamos ver. Essa aqui? Vamos ver. Me vê ou não? Não, ainda Ah, não. eu liguei. Pronto. Beleza. Agora sim, agora todo mundo vai poder te ver aí. Aí, professor. Bom, vou passar aqui as perguntas, tá, professor? O que for demais, À a gente vontade. manda para o senhor, tá? Queria passar aí ao professor Ricardo De Bonis, que quer fazer a primeira pergunta para o senhor, depois volta para mim que eu faço a minha pergunta e dos alunos. Professor Ricardo. Professor Emiliano, muito obrigado pela sua participação. O senhor deve estar morrendo de sono, né? É quase 1h da manhã por aí. E a gente, em especial, fica muito satisfeito com o seu esforço. E é um marco em nosso encontro aqui. Mas não tem a menor graça, né, se eu concordar com tudo que o professor falou, né? Tem que fazer um contraponto aqui. Então, o professor estava falando que acha muito perigoso o avião, né, funcionar de maneira autônoma. Aí me fez lembrar, né, os tempos em que eu voava bastante, né? Para quem não sabe, eu iniciei o curso de piloto, só não terminei, mas conheço alguma coisa lá. Quer dizer, acho que me lembro de alguma coisa. Hoje, mas eu me sinto bem melhor hoje sentado na cadeira atrás do que naquela cadeira da frente. Mas, professor, o avião ele já é super monitorado, né, por computadores, né? Ele é capaz de descer hoje já sem o auxílio da mão humana, né? Eu acho que hoje fica até mais preocupado o piloto que vai descer o avião, né, do que necessariamente a máquina, né? Então, dentro das suas considerações, eu acho que primeira máquina autônoma deveria ser realmente um avião e não um carro, né,
por onde a indústria está trabalhando. E o que o senhor tem a dizer sobre isso? Eu apenas disse que não me sentiria confortável em um avião sem um piloto lá dentro. Ele pode, o avião hoje tem mais de 100 computadores atuando simultaneamente, mas alguém por perto, caso aquilo queira dar reboot. Bom, essa observação é interessante, né? Mas eu, quando trabalhava com isso, talvez há uns 40 anos atrás, a gente já estava desenvolvendo alguns sistemas autônomos, né? De maneira a permitir, né, o voo, principalmente uma ida, se for direta, né? Daqui da onde a gente está, do Rio de Janeiro, até Singapura, deve ser o quê? As 24 horas de voo, isso? É isso. Então, não dá para o piloto ficar ali segurando aquele, né, mantendo o avião naquela direção, precisa de serviço automático. De qualquer maneira, professor, muito obrigado aí pela sua participação aí, pelo seu esforço. Um prazer. Só temos a agradecer. Professor Ronaldo, a palavra está com o senhor. Obrigado, professor Ricardo. Professor Emiliano, vamos lá. Eu vou começar com as perguntas aqui da internet, do YouTube. Pois não. O acadêmico João Lima, ele pergunta como a educação é tratada em sua cidade. A educação aqui é prioridade de Estado. Aqui há uma... Não há dúvida nenhuma aqui por parte do governo de Singapura, né? Que Singapura é uma cidade-estado, é uma pequena ilha. E aqui os padrões mais elevados de educação da Ásia estão aqui. A universidade, eu trabalho dentro do instituto, dentro da NUS, National University of Singapore, que é considerada a 10ª maior do mundo num conjunto de atividades, 10ª melhor no sentido de publicações, aquela métrica, né, de publicações, etc. A nossa irmã, que é a Tecnológica de Singapura, a Universidade Tecnológica, é considerada a melhor escola de engenharia de materiais do planeta. Venceu os americanos, venceu os europeus e, mais uma vez, a métrica é deles, é dos acadêmicos, eles que decidiram isso. A mim não perguntaram nada, mas tudo bem, nem preciso. Então, a prioridade aqui esse país aqui ele tem o país todo é metade, não chega a ser metade da cidade de Londres. Tá? Então, é um pouco mais, 2/3 talvez da cidade de São Paulo. Esse é o país inteiro. Você tem uma população de 5 milhões de habitantes. Né? 1,5 milhão são estrangeiros que vieram aqui trabalhar. Então, a população lá de residentes singapurianos não chega a 3,5 milhões. Não há, aqui eles não negociam isso. Aqui a barra é muito elevada, não faltam recursos para a educação e as escolas são muito exigentes. Legal. Aí, João, espero ter respondido a tua pergunta aí, professor, tá? O Amaral Afonso da Silva, também pelo YouTube, professor. Como ou que as novidades a educação universitária de Singapura pode nos servir de exemplo? Olha, dá para escrever um livro sobre isso, né? Primeiro, o ambiente em que eles estão inseridos, eles estão muito mais integrados no mundo do que nós no Brasil. Tá? Eu, depois de passar quase 2 anos aqui, eu já tinha morado fora do país, mas estando aqui na Ásia, eu desenvolvi uma sensibilidade diferente a respeito do Brasil e da América do Sul. Nós somos amaldiçoados pelo Atlântico de um lado e pelos Andes do outro. Nós estamos isolados, nós sofremos um isolamento físico muito grande. E essa falta de troca cultural, de proximidade, competitividade fronteiriça, né, tem um preço. Aqui não, aqui você tem a Índia, a China, a Austrália, né? Aqui, coçando na tua cabeça, você tem a Malásia, que é muito grande, e aqui, coçando a sua orelha esquerda, você tem a Indonésia, que é gigantesca. E todos eles no mesmo pique. Eles querem ser
reconhecidos como países de excelência nisso, nisso, naquilo. Então, esse tipo de pressão, cria um movimento, digamos, virtuoso, não é? De alto investimento, investimento nas pessoas, investimento na educação, investimento no país e tudo. Não E sei fora se eu respondi condignamente a pergunta. que é competitivo entre eles, né? É o que a gente mais vê aqui Sim, também, né? Fora que a sim. O competição é... exemplo da educação é a maneira como o Estado, Uhum. política, Estado, política e educação não estão misturados. Os agentes políticos não interferem nos grandes projetos, porque os grandes projetos da educação são os projetos estratégicos do desenvolvimento do país. Então, isso não é moeda de troca de partido político, não é esposa de vereador que é nomeada ministra da Educação, aqui não existe nada disso. É Aqui competência, né? aqui a meritocracia é exercida numa escala que até então eu desconhecia. Bom, outra pergunta, né? É do José dos Santos Filho. Ele pergunta se o senhor voltará ao Brasil e quando voltar, se voltando, o que mais de importante conhecimento você trará para cá? Olha, todo dia é nosso, né? Nós que somos degradados, né? Nós pensamos em voltar ao Brasil, mas isso passa rápido, porque eu, por exemplo, eu sou um profissional reconhecido principalmente fora do Brasil. Aí no Brasil, eu sou nada nem ninguém. Não faço parte do circuito acadêmico, eu sou uma pessoa ligada mais ao setor privado e na interligação entre a academia e o setor industrial. E isso aqui tem um valor imenso e os 30 anos que eu fiquei batendo cabeça no Brasil, tentando fazer isso, só me renderam 2 divórcios e de novo sair do país. Então, eu não tenho data de retorno, não sei quando eu voltarei, e é pouco provável que eu retorne. E se vier, vem a passeio. Vai ser para visitar os amigos e a família. Excelente. Professor, uma pergunta minha, assim, Pois não. eu particularmente adorei a sua palestra, tá? Não estou fazendo média, é um assunto que me interessa muito. Esse assunto da inteligência artificial, logo no começo da sua explanação, daqueles 5 pontos que eu anotei aqui, mas eu não vou tocar muito neles não, porque eu quero focar na pergunta. Todos me interessam, a realidade, mas eu gosto muito da inteligência artificial. Vi também que você falou do setor privado, onde que realmente puxa os investimentos, porque a gente tem os grandes conglomerados dominando o mundo, né, ditando as rédeas do mundo. E hoje, com essas novas tecnologias, você vai melhorar a educação, a saúde, o direito, que é a nossa área, a administração, que todos são os alunos que estão aqui, as pessoas que estão assistindo são dessas áreas. Mas a minha pergunta é a seguinte: o 5G está chegando no Brasil agora, tá? Uhum. Então, o meu questionamento, que até falei em aula que eu dei, que eu ministrei, o 5G e a inteligência artificial. O que podemos esperar dessa relação? E sendo também que o Brasil também está ficando velho. Você tocou no meio da tua explanação de países que estão ficando velhos. Você testou o Japão. Mas o Brasil também vai passar por esse processo. Como a Europa Vai. tem, o Brasil tem. Eu estou fazendo um mix aí, entendeu? Porque tudo isso me preocupa, porque a gente não sabe muito o dia da manhã. A gente sabe que veio, a gente tem uma ideia do que acontece nos países que já estão desenvolvidos, mas como será essa replicação aqui no Brasil, em sua opinião? Bom, o primeiro movimento, eu acredito que será como as grandes empresas, as corporações, elas são globalizadas e com filiais no Brasil, elas vão importar um modelo de negócio, vão adaptar no Brasil. Então, as soluções desenvolvidas fora vão migrar para o Brasil, vão tentar migrar para o Brasil, certo? O Brasil exige que as suas tipicidades, o seu tamanho exige readaptações constantes de tecnologia, né? A dimensão continental e mesmo a cultura das pessoas obriga, às vezes, a readaptar tudo. Então, primeiro, não vai haver internet das coisas no Brasil, a IoT no Brasil, enquanto não houver 5G. As máquinas, a comunicação entre máquinas
o que ela falou, a brincadeira da geladeira falando com o celular, ou uma inteligência artificial captando a demanda dessas máquinas, conversando e pedindo, olha, eu quero bolo, traz bolo para a geladeira, eu quero gasolina, ou paga a conta, qualquer coisa do gênero. Vai depender do 5G e do 5G potente. Aqui em Singapura, eles implantaram a rede 5G mais veloz do planeta. E já estão reclamando que está lenta demais. Você vê como essas demandas se sobrepõem. Cada dia eles inventam alguma coisa que praticamente exige o dobro da capacidade de armazenamento de dados e de processamento de dados. Então, voltando à sua pergunta, vai haver uma tentativa de transposição do modelo de negócio. Nisso tudo, vai haver uma oportunidade de inovações incrementais aí no Brasil para a necessidade de adaptar essas tecnologias, não é? E eu acho que nós no Brasil nós temos talento para desenvolver inteligência artificial à vontade. Não quer dizer que os recursos estejam disponíveis, ok? Mas não, eu entendo que de todas as áreas que nós perdemos neurônios no Brasil, a parte de TI, a parte de tecnologia da informação, a parte de eletrônica, eu acho que foi mais ou menos preservada, porque é um grande negócio, é um negócio gigantesco. Né? Engenheiros, outras pessoas da minha área de conhecimento de engenharia de materiais tiveram que sair do Brasil, ou estão saindo do Brasil, para continuar a sua vida profissional. Que na nossa área, o Brasil hoje está mais próximo do século XIX do que do século XXI. O Brasil ainda não chegou no século XXI. Quem sabe um dia. Mas na área de tecnologia, engenharia clássica, nós estamos migrando para o século XIX. É triste, né? E ainda fala propaganda que o 5G aqui no Brasil vai começar com 300 vezes mais de velocidade. Está falando que Singapura, que deve ser melhor, está atrasado. Mas enfim, eu também acredito Olha, muito nisso. Ronaldo, eu não duvido. Uma coisa é você pegar uma antena aí na Avenida Paulista, transmitindo para Faria Lima. Ou ali, a comunicação entre a Faria Lima e a Avenida Paulista. São dois centros nevrálgicos, financeiros de São Paulo. Ali nunca vai faltar. Sim. Agora, você vai ali na Vila Sônia, na Vila Carrão, Mauá, Tatuapé, e um pouco mais para a periferia, você vai ver que o investimento anda atrás de onde o dinheiro está, de quem está Com disposto a certeza. pagar por isso, Com certo? certeza. Então, aquela história dos gatos, eles ainda vão descobrir no Brasil, o Brasil tem uma capacidade de inovação fenomenal, fazer gato em 5G. Quer apostar? Não duvido. Brasileiro É, não duvida de nada, professor. Professor, muito obrigado. Eu queria foi um já. As prazer. outras perguntas que tiver, porque já estamos estourando o horário. Qualquer coisa a gente vai encaminhar as perguntas dos alunos, tá? Que Claro, tiver claro. aqui, da Fiquem à internet, vontade. tá? Então eu dou espaço aqui para fazer as suas considerações finais e agradecer em nome aqui do Instituto a tua palestra, a tua presença. Agradecer pessoalmente o senhor pelo horário, pelo fuso horário, porque já é 1 hora da manhã. E o senhor está aqui Hum. contribuindo conosco aqui no Brasil, trocando essa experiência, que é fantástico. E só para finalizar, quem vai para fora do país realmente vê uma outra situação e é difícil voltar. Então eu concordo com o senhor. Mais uma vez, professor, muito obrigado, tá ok? De nada. Bom, eu quero encerrar uma vez mais agradecendo a ti, Ronaldo, pela oportunidade, ao Ricardo de Bonas, né, que me encaminhou o primeiro convite. E para fechamento, eu acredito que a nossa escola, pelo menos a escola da que eu vi, da que eu vim, e eu acredito que ainda é a escola que prevalece no Brasil, de ter que se virar, não importa como ter que se virar, isso é uma usina de inovação que nos dá ferramentas que nós mesmos desconhecemos. Só aprendemos a valorizá-las quando saímos do Brasil. Não é? Nós somos pessoas consideradas muito inovadoras aqui fora. Não é? Eu continuo surpreendendo os caras aqui todo dia, o que para mim parece tão simples como descascar banana, nunca passou pela cabeça deles resolver um problema daquela forma, que é uma forma simples. Você não resolve um problema criando 10 outros. Essa sempre foi minha filosofia. Se você quer endereçar o problema, você tem que resolvê-lo. Ele tem que sumir. Então, não tenham medo
de crescer e olhar para frente e seguir adiante. Essa é a mensagem que eu passo para todos vocês que estejam me ouvindo. Obrigado, professor. Até a próxima oportunidade, viu? Até a próxima. Tudo de bom. Até Tchau, logo. tchau.